Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada um pouco diferente, mais sensível, mais meditativa, sabe? Eu convido quem nos acompanha a respirar fundo e desacelerar um pouquinho. Vamos navegar pelas águas profundas do tempo, da memória e da nossa própria existência, guiados por duas vozes monumentais da literatura. Para começar, deixa no ar uma reflexão silenciosa para todos nós. Como será que as memórias habitam os nossos corpos? E como o nosso passado e o nosso presente conseguem conviver no nosso dia a dia? É um convite super delicado para a gente perceber que aquelas versões passadas de nós mesmos não somem no ar. Elas continuam ali, respirando, pulsando e vivendo dentro da nossa mente hoje mesmo. Bom, vamos entrar agora na nossa primeira parte, os ecos de duas eras bem diferentes, com Balzac e Ferreira Goulart. Para buscar essas respostas, a gente vai cruzar os oceanos do tempo. Imagina só o cenário. De um lado, temos aquela Paris burguesa, opulenta e um tanto sufocante do século XIX, magistralmente retratada por Honoré de Balzac. Do outro lado, a Buenos Aires de 1975, onde o nosso gigante poeta brasileiro Ferreira Goulart vivia exilado, acossado pela ditadura militar. E o que é absolutamente fascinante aqui é notar que, apesar de virem de mundos tão diferentes, os dois exploram um adversário em comum, aquele peso esmagador das realidades externas sobre quem nós somos por dentro. E isso nos leva à nossa segunda sessão, o peso da opressão e a fragmentação do ser. Nessas duas obras, a gente vê, de um jeito sublime e trágico ao mesmo tempo, como as pessoas são estilhaçadas. Para Julie, que é a heroína do Balzac, essa opressão tem um nome muito claro: a sociedade patriarcal. Já para o eu lírico do Goulart, é o terror violento e constante da perseguição política. É literalmente a alma humana se debatendo contra correntes fortíssimas e, inevitavelmente, se quebrando no meio do caminho. E olha só o tamanho da crítica que o Balzac faz. Ele aponta o dedo para os papéis sociais impostos na época, que sufocavam completamente a liberdade feminina, chegando a comparar o casamento a uma prostituição legal. Pesado, né? Mas a mulher daquela época virava prisioneira de uma instituição que exigia sacrifícios imensos em vez de cultivar o amor genuíno, o que causava um adoecimento profundo da alma. A própria juventude da Julie é toda marcada por esses deveres agonizantes. Em vez de fazer com que ela cresça e floresça, essas obrigações causam uma perda terrível de si mesma. Sabe aquela melancolia desesperadora de viver uma vida que não é a sua, ditada por regras que você simplesmente não escolheu? Pois é. Agora, transpondo esse desespero para a poesia do Goulart, a gente encontra uma expressão crua dessa mesma dor, resumida numa frase que rasga o coração: o corpo que busca o corpo. No meio daquele exílio, lembrando da realidade visceral da pobreza na infância, ele mostra como essas forças externas tentam, a todo custo, arrancar a dignidade mais básica do ser humano. Vamos agora para o nosso terceiro ponto: o tempo agindo como grande protagonista. Diante de tamanha dor, a gente esbarra no núcleo filosófico de tudo isso. A ideia linda de que o tempo não está só passando, ele está agindo. É incrível perceber que o protagonista de A Mulher de 30 Anos não é exatamente a Julie, viu? É o tempo. O romance é sobre o peso físico e emocional que ele tem. É o tempo que traz a punição da desilusão. É ele que redime através da maturidade. E é ele que vai se acumulando, invisível, na nossa pele. Se a gente acompanhar a vida da Julie, vemos todas as fases. Os 19 anos, ali cheios de ilusões e obrigações, depois os 30, trazendo aquela profundidade irresistível da maturidade, até chegar aos 50. E a compreensão mais poética que tiramos disso é que ela não deixou de ter 19 anos quando fez 30. Todos esses eus moram nela. A gente carrega todas as nossas idades simultaneamente. E falar sobre essa urgência do tempo nos joga de volta diretamente para o Goulart. O famoso poema sujo nasceu justamente de uma corrida frenética contra o próprio tempo e contra o medo da morte no exílio. Ele escreveu aquilo num ritmo alucinante, como um testamento mesmo, para tentar ressuscitar a infância dele lá em São Luís, usando a própria memória como uma arma para se manter vivo. O que nos traz a nossa quarta sessão, a simultaneidade incrível da vida.
Chegamos aqui ao coração de toda essa beleza. O passado, o presente e o futuro não formam uma linha reta, gente. É tudo um espaço simultâneo. Olha que paralelo espetacular. A mulher madura que carrega o esplendor de todas as idades dela, e do outro lado, o poeta exilado que segura a geografia inteira da infância na imensidão do seu corpo adulto. É a maturidade permitindo que a juventude e a dor vivam todas juntas, num mesmo compasso. Sabe o que o Balzac trouxe de muito revolucionário? Ele notou que uma mulher de 30 anos tem atrativos irresistíveis justamente pela profundidade da história dela. Ao contrário de uma jovem inexperiente que é moldada apenas para ceder às vontades alheias, a mulher que abraça suas marcas ganha agência. Ela já não cede mais, ela escolhe. E assim entramos na nossa quinta parte. Aquela beleza rara que nasce no meio da dor. Afinal, como é que uma experiência tão sofrida consegue vir à luz? O Goulart tem um verso que é, ao mesmo tempo, doloroso e incrivelmente luminoso. Ele diz, lampeja o jasmim, ainda que sujo da pouca alegria reinante. Nossa, é de arrepiar. É a prova de que, no meio da miséria e do terror, a arte tem essa capacidade divina de achar uma beleza lírica. E encontrar beleza na dor é, sem dúvida, o maior ato de resistência contra as trevas. O que Balzac e Goulart fazem, na verdade, é uma alquimia. Eles pegam todo esse sofrimento, toda essa fragmentação e transmutam em algo precioso, seja através da dignidade que a mulher encontra ao amadurecer ou pela resistência poética diante de um regime ditatorial. Eles fazem da dor um degrau para construir uma força interior completamente inabalável. Trazendo toda essa poesia linda para a nossa realidade de hoje, eu proponho que a gente cultive essas reflexões no nosso dia a dia. Que tal começar a aceitar as nossas cicatrizes do tempo, entendendo que cada marquinha é um ensinamento? Que tal permitir que as nossas versões do passado, aquela pessoa inexperiente ou aquela criança assustada, coexistam com carinho no nosso presente? E, principalmente, tentar educar o nosso olhar para encontrar aquele jasmim que lampeja, as belezas inesperadas, bem no meio das nossas lutas cotidianas. Para encerrar a nossa conversa de hoje, eu deixo essa última pergunta bem suave no ar, que ela fique ressoando aí no seu silêncio. Como a gente pode abraçar a passagem do tempo e as nossas memórias não como algo que foi perdido, mas como uma verdadeira fonte de força? Muito obrigado de coração pela companhia de vocês nessa jornada tão profunda. A gente se encontra na nossa próxima reflexão.